Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Apresentado por Marcos Vinícius Bilhar. Bom dia, começando pela Tirol FM, mais uma edição do Espaço Empreender. Esse espaço que a gente oferece, eu sempre uso o termo oferecer, porque é você que está em casa agora, no conforto da sua casa, nas empresas, no comércio teutonense do Vale do Taquari, a gente oferece até os nossos ouvintes a oportunidade dele conhecer um pouco mais das pessoas que fazem a nossa comunidade, que fazem a roda da economia girar, empresários, lideranças, parceiros da Tirol FM. E hoje pela manhã eu recebo com muita satisfação um parceiro de velhas datas, né? Embora sejamos dois jovens ainda, mas eu recebo aqui um grande amigo, acima de tudo, de bons tempos, Wilson Petri, hoje como assessor comercial da União Assistencial, que está chegando agora também no bairro Languiru, em Teutônia, abriu recentemente, e ele que é ex-árbitro profissional de futebol da Federação Gaúcha, atuou por 14 anos nos estádios e gramados de todo o estado, e é com ele que a gente vai falar hoje. Já vou adiantando, vai ser um papo daqueles pra gente relembrar boas e velhas histórias. Wilson Petri, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Vinícius, bom dia a todos. Wilson, a gente sempre começa perguntando, né, pro nosso convidado, para que ele fale para os nossos ouvintes. A gente tem uma audiência bastante grande agora no interior e as pessoas gostam de saber, porque logo já vão estar linkando o seu nome, né? Wilson Petri, a União Assistencial. Então fale um pouquinho para os nossos ouvintes, Wilson. Onde você é natural, de que família você vem? Nascido em 1951 no interior de Santa Cruz do Sul, posteriormente emancipado Veracruz. Então, interior de Veracruz, mas enlajeado desde 1980 e vim transferido por uma grande empresa chamada Laboratórios Pfizer, e muitos que nos ouvem hoje irão saber e identificar. Eu sou o Petri da Pfizer, assim muitos me conheceram, especialmente em Languiru. Perfeito. Petri, nós falávamos aqui fora do ar, a gente conversava que sempre teve esse relacionamento, né? A sua atividade profissional sempre foi muito ligado às pessoas, ao comércio, à venda, às pessoas. O que dá para dizer nessa introdução do nosso programa? Qual é a dica que você pode dar, já que o Espaço Empreender, para aquelas pessoas que estão buscando seu início na atividade comercial e acho que acima de tudo, além da relação comercial, esse relacionamento pessoal, né, Wilson? Relações humanas é algo muito importante em todas as atividades e sempre uso o time de futebol para todas as atividades também para fazer essa relação. É necessário que o time seja coeso e que todos jogam da mesma forma, unanimemente, para que uma equipe tenha resultados. Lá em Veracruz eu sou filho de pais muito humildes, mas quando fui ao exército aos 18 anos eu vi que o horizonte era muito grande, era muito maior do que ser um pequeno agricultor. A partir daí fiz vários cursos e me deu condições de conhecer o mundo, através de grandes empresas. Bacana. Falando nesse universo paralelo, podemos chamá-lo assim, da arbitragem, né? Essa ligação com o esporte que você mantém até hoje e não para, né? Toda vez que a gente se encontra, o Petri tá numa escolinha, tá no Master, tá nos clubes aqui da região, dos clubes sociais, enfim. Como essa ligação começa? Começa com a arbitragem, Wilson? Exatamente, lá no interior também, onde eu nasci, como não tinha condições técnicas de participar nos jogos, eu tomei a iniciativa de ser juiz de futebol. Desde os 15 anos eu faço isso. Nos jogos amadores e depois também os campeonatos municipais a partir dos meus 15 anos. Isto fez com que eu tivesse cada vez mais condições, cuidando da condição técnica e física. Em 83, então, me formei pela Federação Gaúcha de Futebol como árbitro de futebol profissional e a partir daí atuei até 96. Qual é que é o processo para chegar, daqui a pouco tem alguém nos escutando que gosta do futebol amador aqui da região, qual é o processo para se tornar, qual foi o seu processo? Não sei se você tem condições de me falar hoje como funciona o processo para se tornar um árbitro profissional, embora a arbitragem ainda não é reconhecida profissionalmente no Brasil, né, Wilson? Tem sempre essa questão.
Ainda não é uma profissão oficialmente, é um paralelo que todos os árbitros de futebol podem ter suas atividades profissionais, como principalmente professor de educação física. Paralelamente, isso facilita e muito. Mas para se chegar a trabalhar em jogos de futebol profissional, é necessário o curso oferecido pelas federações, ou de salão, ou de campo, de mini futebol, futebol 7, as condições sempre são as mesmas. Ser diplomado e depois sim, ter as condições técnicas, aprimorar, atualizar e especialmente condições físicas e psicológicas é fundamental. Quem é árbitro de futebol é uma boa pessoa em todo o sentido da palavra. Bacana. Sempre levou esse lado, a profissão como no comércio e a arbitragem, conseguia levar paralelamente tranquilo? Eu te pergunto isso, porque hoje muitas pessoas, né, acabam dando desculpa, eu não vou ser de tal ramo porque eu não consigo levar de forma paralela. Sempre conseguiu tocar e conciliar as duas profissões, as duas paixões paralelamente? Eu trabalho organizado e me organizo para trabalhar organizado. Desta forma a gente consegue agendar tudo, organizar, desta forma a gente consegue atender várias coisas paralelamente. Felizmente dá certo, porque uma auxilia a outra. As condições físicas, técnicas, psicológicas, especialmente relações humanas. Já falavas em 83, ingressa no quadro de árbitro, né? Nesse período já moravas em Lajeado, veio também para a cidade polo do Vale do Taquari, Wilson? A partir de 80 resido em Lajeado, vindo transferido pela Pfizer na época. É uma das maiores empresas multinacionais e internacionais e tive o prazer de conhecer, que me ofereceu um meio mundo. Então eu posso dizer que meio mundo eu conheci através dessas grandes empresas, além de outras. Bacana. Fala um pouco de algumas histórias aí. Sempre que a gente fala em arbitragem, em Federação Gaúcha, nós nos remetemos para o nosso interior do estado, né? Das grandes peleias pelo interior do estado com árbitros e com jogadores, o nosso campeonato estadual, que penso eu que lá nos anos 80, quando não tinha ainda a cobertura de TV, televisionamento não era tão contundente, e outros, o futebol evoluiu muito, né, Wilson? Mas lá nos anos 80, como era ser árbitro de futebol? Vou comentar dois lances rapidinho. Uma, quando Mano Menezes deixou de ser jogador no Guarani de Venâncio Aires, ele começou a ser técnico. E o Guarani de Venâncio Aires, isto em 80 e alguma... nos anos 90 deve ter sido, nos primeiros jogos dele como técnico, ele era muito reclamador. Infelizmente, tive que expulsá-lo já no início da sua carreira. E um outro, fui escalado na sexta-feira à noite para sábado à tarde, fazer arbitragem junto com dois colegas amadores de Lajeado, que eram meus colegas, mas de confiança, em Soledade, contra o time de Barros Cassal, pelo amador estadual da federação. Portanto, um jogo legal importantíssimo. Barros Cassal trouxe um jogador, irmão de um amador, mas que era profissional. Ele estava punido no seu clube de origem, que era o Lajadense, era irmão daquele que morava em Barros Cassal, pegou a ficha do irmão e foi lá, queria participar do jogo em lugar do irmão. É claro que o mesário do time de Soledade não quis permitir, e então nós assistimos a primeira peleia antes de um jogo de futebol. Isto é inédito. À 13h, em Soledade, uma briga de todos que estavam no estádio, mas todos mesmos. Durante 15 minutos, de repente alguém se deu conta que isso não ia resolver, pararam, deixaram ele assinar, foi pro jogo. Ele era volante no profissional, foi jogar de centroavante, no primeiro lance a bola foi nele, fundo das redes, como time de visitante, mas o meu colega estava com a bandeira erguida, impedimento, numa boa, e nós saímos de lá com 2-0 para o time da casa, sem qualquer problema. Histórias de futebol. Histórias de futebol, e a gente podia passar aqui, muito tempo falando disso. Enfim, Wilson, a nível de arbitragem, daqui a pouco a gente vai voltar para sua carreira profissional, mas mudou muito, né? Lá nos anos 80, quando você começou a arbitragem, próprios anos 90... Esse lance da TV virou uma covardia com a arbitragem, né? Esse lance de 7 câmeras vendo o lance do impedimento, passando o replay 5, 6 vezes. Lá no início dos anos 80 não era tão forte isso, né?
Não, praticamente não havia, até porque era uma só e não tinha linha do impedimento que jamais podiam afirmar sim ou não. Aliás, os árbitros estão tão bons que por centímetros, e aí sim covardia do comentarista, estava com o pé à frente ou estava com o nariz à frente. É brincadeira pagarem caríssimo para alguém falar esse tipo de bobagem, literalmente bobagem, porque em movimento é impossível se afirmar sim ou não. Vale que os árbitros, o assistente na bandeira, que aliás estão muito bem treinados, praticamente não há erros nesse sentido, é muito pouco, e esses detalhes de centímetros nós não podemos admitir, porque primeiro é humano, segundo é em movimento. Tanto o assistente se movimenta na lateral do campo, como o zagueiro e o atacante se movimentam. Então é questão de milésimos de segundos. É impossível fazer diferente ou melhor do que está sendo feito. Muito bem. Wilson Petri, estamos conversando com ele hoje, assessor comercial da União Assistencial. Logo a gente vai falar da União, que recentemente veio para o bairro Languiru, em Teutônia também. Ele foi árbitro profissional durante 14 anos e grandes histórias. Wilson, que dica dá para dar aí para os nossos ouvintes dessa questão? Você trabalhava numa multinacional, gigantesca. O que é importante no seu ramo, no ramo de comércio, no ramo de assistência ao público, também é importante fazer cursos, estar atualizado, tudo isso? Permanente. Até hoje faço sempre que tiver oportunidade. Aliás, vou fazer uma pequena publicidade. A Faculdade La Salle em Estrela semanalmente lança cursos técnicos de uma noite, de uma semana, de meses. É muito importante isso, eu mesmo acompanho daqueles que me interessam mais e semanalmente me atualizo também para mostrar o melhor para a meninada que hoje eu oriento sábados pela manhã e quartas à noite como técnico. Mostro para crianças a partir dos 3 aninhos de idade como ter o domínio da bola com os pés, algo muito difícil porque naturalmente ninguém consegue. Eu mostro isso com todos os detalhes, com paciência, conforme a minha experiência, e o resultado disto é fascinante. As mães e pais que vão lá acompanhando os filhos, ficam assistindo, eles ficam maravilhados com os resultados. E desta forma também podemos e conseguimos formar o cidadão. Isto é uma base disciplinar, de dedicação, de coleguismo, de trabalho em grupo, que não tem e não se consegue em outro lugar. Bacana. Hoje, Wilson, segue tocando paralelamente, né? Hoje como treinador. A partir de que momento o futebol deixou de ser essencialmente profissão, né? Como 14 anos junto na Federação Gaúcha de Futebol sendo árbitro, e passou a ser, não sei se hoje é hobby ou se é profissão, não sei se é meio termo, é profissão também, mas que momento que o Wilson decide largar o apito e tornar-se e continuar no esporte, né? Porque tem gente, está cheio de exemplo de pessoas que ingressam em outras carreiras, enfim, mas você sempre continuou mantendo o seu nome ligado ao esporte, outras oportunidades, outras rádios que a gente trabalhava juntos, já fomos colegas e esse vínculo sempre foi muito forte, né? Sem dúvida, a minha frase, saber e não fazer, é a mesma coisa que não saber. Do que adianta nós, você também, termos muito conhecimento em todas as atividades e não passar isso para os outros. E o mais fácil é para passar isso para os novos, para a gurizada, para os mais jovens, dentro da empresa, em casa, no grupo familiar e especialmente no esporte, em equipes, em grupos. Hoje estou com 40 meninos dessa idade que todas as semanas, 2 vezes, a gente tem esse contato. Preciso mostrar para eles em prancheta como se faz, mostrar a quadra, o que é, ensiná-los, porque eles não vão ter a outra oportunidade nesse sentido. Ninguém mais vai fazer isto, o que é uma linha de fundo, o que é uma linha lateral, para criança de 3, 4 anos. Eu faço isso sentados, depois o domínio da bola, depois passar um para o outro, que é a essência do futebol. Jamais o futebol foi atingir o adversário, que aliás é a parte ruim do nosso futebol. As partes faltosas, tem lances de agressão que os árbitros nem cartão amarelo utilizam. E no cartão amarelo está escrito: assim não pode continuar, assim não pode fazer, isto não pode repetir. E muitas vezes repetem e aí o árbitro deixa de fazer também. É um desleixo. A começar por
por um árbitro aqui da região quando iniciou, e alguns da imprensa chamavam isso de arbitragem moderna. Vai você lá e levar essas pauladas durante um jogo para ver se isso é moderno. Jamais foi e não deveria ter sido, como também continua não sendo. Futebol, a essência dele é passar a bola um para o outro com o alvo do gol. Muito bem, pequenas e rápidas palavras, exatamente, a essência do futebol é essa. Muito bem, Wilson, lá em 2000, as suas fotos aqui que tu trouxeste para nos ilustrar são de 2010, né? Teve um trabalho bacana com relação ao campeonato estadual de Master, né? Que você desenvolvia também, era num clube em Lajeado. Fale um pouco desse trabalho pra gente, por gentileza. Master Lajeado é um grupo de atletas acima de 50 anos para competir no campeonato estadual de futebol, onde Grêmio, Inter, Bento, Caxias, Guarani de Venâncio Aires, São José de Cachoeira e outros tantos, Montenegro participou, e nós pelo Master Lajeado, fui convidado na época pelo Rock Tratores, Rock Rep, que eu até hoje acredito que patrocina, dirige e participa. Então 2010 foi o meu primeiro ano e tivemos a satisfação de disputar a final em 2 jogos com a equipe de Bento Gonçalves. Mas como o nosso grupo era bem reduzido, nós não tínhamos um grupo grande, não tinha gente de fora, só aqui do Vale do Taquari, a rigor de Lajeado e Estrela, nós tivemos muitas lesões, e acima dos 50, se empolgar um pouco, realmente as condições físicas não aguentam. Nós tivemos falta de alguns atletas, não fomos campeão. Mas eu tenho isso como orgulho, ser vice-campeão de uma competição dessa no primeiro ano. Além disso, campeão da disciplina. Como eu ressalto, eu pratico isso. Saber e não fazer é o mesmo que não saber, então vamos aplicar. Eu quero que seja disciplinado para alcançar o objetivo. Aconteceu já na primeira competição. A taça disciplina, como também vice-campeão. Além disso, com muito prazer fui convidado a receber a medalha de honra ao mérito esportivo do Rio Grande do Sul, do esporte amador, naquele mesmo ano, por um jornalista de Porto Alegre que avalia o esporte estadual amador. Com orgulho que eu recebi essa medalha, isso é para pouca gente. Bacana, sem dúvida nenhuma, serve aí para assinar embaixo, né, de tudo o que você já fez aí para o esporte amador. Visto, falando em esporte amador, o nosso futebol aqui no Vale do Taquari, não sei se é impressão minha, mas o esporte amador, o regional das Livatas, os campeonatos municipais já viveram o seu momento de auge, né? Penso eu, especialmente ali nos anos 90, final dos anos 90, mas que atual momento que vive, não sei se tu tens acompanhado o nosso futebol amador, que atual momento que vive, aqui em Teutônia, por exemplo, estamos com um campeonato amador de Teutônia em curso. Não temos Gaúcho, Esperança nem Canabarrense, os grandes de Teutônia. E assim se vê nos campeonatos regionais também. O que levou a isso? Queriam ser mais do que os outros, investiram dinheiro, o dinheiro que muitas vezes não tinham, ficavam devendo para alguém, se alguém quebrou, às vezes o próprio clube não tinha mais caixa, porque traziam meio time, às vezes time inteiro de outras cidades, um grupo de atletas, entre aspas, né? Porque se diziam atletas, ou por um empresário os trouxe, mas levaram muito dinheiro. Quando chegavam perto da semifinal, não conseguiam classificar, ficava a dívida, não conseguia o troféu e depois não tinha quem pagasse essa dívida. Eu sei de muitos casos desses, muitas vezes deve ser o caso daqui. Depois pensam, não, nós queremos só participar do regional, porque é outro nível. Aí gastam outra vez um bom valor, também não classificam para uma fase semifinal e novamente acontece isso. Aí a direção seguinte, quando eleita, não, nós não vamos participar esse ano, que é pior para a comunidade, porque aquela agremiação fica totalmente parada, né? Fazendo apenas aquele amador de sábados à tarde, né, onde misturam um grupo de pessoas e fazem isso. Isso é péssimo. Aliás, nós dois somos testemunhos disso. Quando eu fiz o meu curso de rádio em 99, 2000, 2001, nós dois trabalhamos junto no futebol amador de Estrela e também no regional. Tinham muito mais equipes em Estrela do que tem hoje. Haviam muito mais equipes em Teutônia do que hoje. O porquê, eu respondi. Entre aspas,
quebra o seu caixa, quebra a diretoria, ninguém mais quer assumir. Quando alguém assume só para manter, nós precisamos manter pelo menos o patrimônio, mas futebol nós não vamos fazer esse ano. O histórico é mais ou menos isso que todos conhecem. Exatamente, bom, né? Olha, eu disse na abertura da entrevista que nós teremos muito papo, né? Agora a gente vai falar do seu... você já está há um tempo na União Assistencial, 5 anos, né? Com um trabalho bacana. A União Assistencial também vindo aqui agora efetivamente com o escritório, inclusive em Languiru também, aqui muito próximo na Rua Guilherme Brusto, né, Wilson? Que trabalho é esse? Há 5 anos, com certeza tu podes agregar muito da sua experiência da outra empresa que tu citastes e agora também na União Assistencial. Fale um pouco pra gente desse trabalho, por gentileza. Eu estive em 5 grandes empresas a nível internacional e isso tudo dá uma bagagem muito grande para a gente utilizar no dia a dia, no hoje, experiências de toda forma. E nessa empresa eu também vejo, observo, verifico, analiso e depois colocamos em prática quando isso poderá ser importante, em especial para o nosso associado do Plano União, que nós temos hoje 22 mil pessoas associadas, 22 mil vidas no Vale do Taquari. Porém, o forte é Lajeado, Cruzeiro, Arroio do Meio, Estrela e Teutônia. Além dos outros municípios um pouquinho mais distantes no Vale, que são 40 municípios. Há 5 anos, ou menos de 5 anos, a empresa tinha uma ambulância antiga e uma secretária telefonista e 1000 planos, com bastante inadimplência. Abracei toda essa causa. 4 anos depois nós tínhamos 4 unidades de ambulância UTI móvel pagas. Nós prestamos com essas UTIs móveis para todo o Rio Grande do Sul a remoção de pacientes em UTI. Recém-nascido, neonatal, pediátrico, adulto, seja qual for o problema, desde que há necessidade que alguém procure esse serviço, em especial o médico quando precisa de leito. Nos hospitais do Rio Grande do Sul, a central de leitos nos comunica imediatamente à equipe, faz a remoção desse paciente para quaisquer lugares do Rio Grande do Sul. Por exemplo, na maioria dos casos, longe, Bagé, Livramento, Alegrete, Erechim, Passo Fundo, Vacaria, Rio Grande, Porto Alegre. Esses são os nossos itinerários, porque hoje não há leitos disponíveis no grande centro. Por quê? 20 anos para cá, nós temos imigrantes aqui, provavelmente 30% no Vale do Taquari, que vieram da região alta do estado, região norte e nordeste, e também da fronteira para trabalhar aqui nas grandes indústrias e grandes empresas de serviços. Agora, nossa empresa que leva essas pessoas de volta para a sua região para obter uma UTI para sua recuperação de saúde. Sem dúvida nenhuma, né? É um importante investimento nessas. A gente acompanhou uma inclusive, na apresentação da ambulância, dessa frota de veículos que a União Assistencial apresentou em Lajeado, pensionou 1 ano e meio, 2 anos atrás, né? 2003, exatamente. Bom, Wilson, e esse trabalho aqui em Teutônia, como vocês estão trabalhando? Quem estiver nos escutando agora que quer buscar os serviços da União Assistencial, o que vocês vão oferecer aqui para Teutônia, aqui no bairro Languiru, na Rua Guilherme Brusti? O objetivo é dar um atendimento bem próximo ao associado aqui da volta, que pode visitar esse escritório na Guilherme Brust, quase em frente ao posto da Dani, que é a melhor referência, 452. Aí temos uma secretária, a Adriane Hauschild, que estará aí quase que permanente, porque ela vai fazer algumas visitas também. Vai estar à disposição para todo associado que queira saber mais informações, que queira pagar o seu carnê, a sua mensalidade, fazer algum acerto. Como também convidamos a todas as pessoas, todos os moradores, todos teutonienses, Poço das Antas, Westfália, aqui da região, que possa fazer a visita para ter mais informações e também fazer o seu plano. Fazer um convite, seja sócio você também. A União Assistencial é prestador de serviços na saúde. E, aliás, todos os serviços na área da saúde, de massagista a cardiologista, com a disposição de 4 unidades móvel de UTI móvel. É uma unidade avançada que tem tudo aquilo que tem dentro de um hospital Bruno Born ou hospital Estrela. Aí dentro a pessoa vive.
Bacana, gente, estamos conversando e vamos já encerrando o nosso bate-papo de hoje, né? Eu havia dito na abertura que teremos muito papo para botar em dia com o Wilson Petri, assessor comercial hoje da União Assistencial, ex-árbitro profissional de futebol. Wilson, você me perdoa, me permita o elogio. Toda vez que a gente se encontra, parece que você tem mais vitalidade, parece que você tem mais... O que dá para dizer, acho que vitalidade é a palavra certa, né? Entusiasmo. Exato, a palavra é essa, entusiasmo. Deus dentro da gente. Onde busca isso, Wilson? Onde busca isso? Cuido da saúde e me empolgo a cada vez que eu falo dos assuntos. Esta é a minha principal virtude, na minha opinião, de querer buscar o amanhã. Porque... neste ano nós temos 2 dias que nada dá para fazer, que muitas pessoas pensam no ontem. Nada podemos fazer no dia de ontem. E o outro dia é o amanhã. Nada é possível fazer. Portanto, hoje é o dia certo de fazer a coisa certa e de maneira certa. Desta forma me organizo e faço. Wilson, obrigado pela sua participação conosco. É nosso parceiro, um velho amigo, eu tenho prazer e honra em dizer isso. Diga-se de passagem, desde 2000 temos uma amizade, uma parceria, um coleguismo, e assim a gente quer manter também. Leva um abraço pro Ju também, meu grande amigo e seu filho. E até uma próxima oportunidade aqui no microfone da Tirol FM, com certeza foi uma grande oportunidade de conhecermos um pouco mais da sua trajetória profissional e pessoal. Um grande abraço. Vamos deixar também uma mensagem aqui para a nossa ASTF, né, que tem bons resultados, jornadas esportivas onde estamos participando desta forma, e torcer para que essa equipe também some seus pontos. Aliás, a outra é a ALAF, onde nós estamos em Lajeado. Nossa ambulância está sempre presente nos jogos da ALAF, para quando um atleta ou uma pessoa, o público necessitar, sempre estará presente para o atendimento. Gente, pois não, mais um recado no nosso ouvinte? Um abraço a todos, ótimo fim de semana, saúde e paz. Saúde e paz. Muito bem, gente. Conhecemos um pouco mais do Wilson Petri, o Petri, como é conhecido aqui no Vale do Taquari também, com seu trabalho, às vezes voluntário, profissional, de assessoria comercial, hoje na União Assistencial. E é dessa forma que a gente vai se despedindo de mais um Espaço Empreender na manhã deste sábado, agradecendo a sua audiência, e retornaremos semana que vem, daí direto da Festa de Maio de Teutônia. Um grande abraço, bom final de semana e até mais. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.